Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Cubo Cast. É muito bom estar aqui. Se você está aqui já chega curtindo, já chega chegando, deixando a sua curtida. O assunto hoje aqui é cabeceira estofadas. Eu sei que é um assunto difícil da gente encontrar conteúdo por aí, né? Seja aqui no YouTube, seja na internet em geral. É um assunto muito difícil e a gente tem especialistas aqui hoje, que a gente recebe com muito prazer. A Thaís já vai apresentá-los, né, dona Thaís? E antes de tudo, eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, Hitachi Ar-Condicionados. Muito obrigada, Hitachi, por estar aqui com a gente. Melhor marca de ar-condicionados que eu já vi na minha vida, e eu falo isso com propriedade. Eu visitei a fábrica, então eu vi lá o pessoal limpando o parafuso, né, da fábrica. É uma coisa assim incrível, a organização que eles têm, a tecnologia que eles têm. Então, muito obrigada, Hitachi. É uma honra de verdade tê-los com a gente. Quero agradecer também o Arquitesk, que é um sistema de gestão para arquitetos que precifica sozinho, gere equipes, gere todos os projetos, todos os orçamentos, todas as tarefas do projeto. Então, Arquitesk, muito obrigada também por estar aqui com a gente. E quem que a gente vai receber hoje, Thaís? Sem mais delongas, a Ana Paula e o Rafael, da Globo Estofados, eles que são duplamente sócios, né, casados e sócios e proprietários da Globo Estofados, estão aqui hoje conosco para compartilhar sobre esse item tão essencial que dá um charme lá no nosso quarto e acaba ficando, acho que, lá pro final do projeto, lá pro final a hora que ele já não tem mais dinheiro, daí, não é só o colchão que a gente precisa, precisamos daquele toque, né? É a cerejinha do bolo, né, Thaís? A cereja do bolo do quarto, né? Então, a Ana Paula e o Rafael estão aqui conosco hoje para contar sobre, igual a Dê comentou, né? Esse assunto tão específico, tão pontual que a gente precisa saber especificar, detalhar, e nada melhor do que falar com quem entende do assunto. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Denise. Agradecemos, né, o convite de estar aqui hoje para falar desse assunto que tanto nos é procurado lá e que realmente nós somos especialistas no assunto. Então, obrigada pela confiança. E aí, a gente começa com polêmica, Thaís? Polêmicas, ou vamos saber um pouquinho da história deles também, né? Vocês chegaram ontem no mercado, como é que tá aí? A Globo Estofados está há 46 anos já no mercado. Ela começou com o meu sogro. E há 15 anos atrás ele não queria mais fazer nada. O Rafael, né, começou muito cedo lá. Ele ficava de pequeno em cima da mesa para o meu sogro trabalhar. É mesmo, Rafael? Sim. Nasceu dentro da loja, da Nasci fábrica. dentro de uma tapeçaria, definitivamente. E há 15 anos atrás ele decidiu que não queria mais. E o Rafa e os irmãos resolveram assumir a empresa. E eu, há 14 anos atrás, conheci o Rafa e começamos a trabalhar juntos logo no começo do namoro, assim. E quando meu sogro administrava, né, ele fazia mais as reformas. Então, o foco dele era a reforma. Uhum. E depois que o Rafa assumiu e que nós começamos juntos, né, mudar um pouquinho a cara da empresa, a gente começou no desenvolvimento de projetos, reformas de alto padrão, desenvolvimento de projetos desde o início e também com foco bastante em cabeceiras e camas estofadas. Então, vocês fazem o projeto personalizado que tanto o arquiteto envia para vocês, quanto o cliente final também te procura, vocês fazem de acordo com o que a pessoa deseja. Sim, o céu é o limite lá. Nós realmente criamos, né? O arquiteto ele pode desenvolver. Por exemplo, hoje a cama orgânica, por exemplo, está bem alta, né? Isso. Então, se ele manda pra gente os ângulos que ele criou, a gente vai replicar de uma forma fiel ao que ele projetou. Que legal. Quando a cama orgânica, o colchão é reto, né? É o colchão reto. é só a... Há quem faça, né, Rafa? Ou não? O colchão Difícil orgânico? lençol, né? Fiquei aqui pensando, né? Aí você falou, eu falei, olha... A cama é reta. Cama sempre reta. Né? E a pergunta polêmica? Pode Pra gente fazer, começar, Thaís, né? pode fazer. Vamos lá, gente. Super em alta, vídeos do Shopee, TikTok, Pinterest. Faça sua própria cabeceira, compra lá o estofado e gruda na parede. Vem até com uma fita Já vem adesiva já pronto, pra você mesmo colar, Faça né? você mesmo. Tira da embalagem e gruda na parede. E aí? Pode, não pode? Como é que faz? Então, é um assunto delicado, né? Tem bastante empresa que faz isso. E quando veio essa tendência, assim, eu até falei, nossa, achei interessante, assim, eu falei, vou estudar isso melhor, né?
Mas, por experiência própria, assim, eu falei, gente, eu acho que não vai funcionar isso, né? Porque na nossa casa nós temos cabeceira e uma experiência nossa mesmo, na nossa casa, a gente percebeu que a cabeceira, ela pegava a umidade da parede. Então, assim, eu até pensei em desenvolver um produto para isso, que é um produto mais econômico, e falei, vamos lá. Mas daí, com a experiência da nossa casa, eu falei, não vai dar certo, porque como que você vai fazer uma manutenção desse produto? Então, muitas pessoas me perguntavam, Rafael, é só fazer uma plaquinha e tal, vou fazer aqui, colar, vai dar certo? Eu recomendo não fazer, porque... Talvez até funcione por um pequeno espaço de tempo, por um período, né? Isso. Mas ele vai ter problema. Então, tudo que a gente for projetar na nossa casa, né, a gente trabalha bastante com arquiteto, então, assim, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Por quanto tempo você vai usar isso? Ah, eu quero uma solução aqui imediata. Sei lá, vou colocar uma cabeceira colada aqui com uma dupla face. Mas você vai precisar fazer uma manutenção nessa cabeceira. E no nosso caso, que a gente percebeu a umidade, essa cabeceira ela estava instalada com uma régua que a gente chama de encaixe, né? Uma régua de encaixe. Então você consegue tirar ela, você consegue fazer a manutenção. Então a gente conseguiu tirar essa cabeceira, fazer a manutenção, a gente foi lá na causa do problema que era na parede do vizinho, né? Então a gente tá falando de casa, né? Então pensar, não, vou fazer uma cabeceira aqui, a longo prazo você vai precisar fazer a manutenção. E a hora que você for tirar essa cabeceira que tá colada, essa dupla face vai arrancar o seu reboco. Se você estiver numa casa alugada, você vai ter que refazer essa pintura. Então eu cheguei na conclusão assim, que não funcionaria a longo prazo, porque os nossos projetos, eles são pensados para você usar a longo prazo. Então é uma pergunta que eu faço, né? Por quanto tempo que o cliente vai usar essa cabeceira? Ele vai usar por muito tempo, futuramente ele vai fazer uma mudança, ele pode levar essa cabeceira. Então assim, a gente não recomenda, né, essas cabeceiras que resolve ali de imediato, né? Sim. E quais são as características que a gente tem que observar no projeto quando a gente vai especificar, desenhar uma cabeceira, né? O que eu preciso saber antes de desenhar? Sim. Quando a gente vai fazer ali, a primeira coisa que a gente pergunta para o cliente, qual é o tamanho do seu colchão, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não pensam nisso. E já aconteceu, né, que nem até você usou aqui uma frase interessante, né, não é comum, mas acontece, né, a gente fazer a cama ou a cabeceira e às vezes o cliente não pensar em que altura, qual é a altura final que ele quer esse produto, né. Então assim, vou especificar uma cabeceira de 1 metro, aí o cliente tem um colchão lá, box de 40, um box baú, né, de 40 centímetros. Então assim, a cama dele vai ficar muito alta e daí a cabeceira vai sumir. Então a gente pensar num contexto ali, né? Qual é o tamanho da cama que eu tenho? Qual é o colchão que eu vou usar, né? Para essa cabeceira, para criar uma harmonia ali entre colchão e cabeceira. Se a parede é muito muito extensa, né? A gente faz uma cabeceira um pouco mais alta. Se o quarto é menor, a gente pode fazer uma cabeceira até o teto, né? Que daí vai dar a proporção, né? Ideal. Fazer essas perguntas, né? Que altura do colchão, que tamanho que tem a parede do quarto, né? Acho que seria isso. E aí, ainda nessa questão de desenho, né? Porque eu percebo que às vezes muitos arquitetos erram porque não sabiam, Sim. né? Às vezes desenham uma cabeceira ali com 3 centímetros de profundidade, de espessura, né? E aí tem que estofar, e tem tudo. Então, qual é o espaço, qual é a espessura mínima que uma cabeceira tem que ter? Porque isso também, principalmente em projetos de apartamentos, né, Thaís? A gente tem, muitas vezes, um ambiente pequeno, a gente tem pouca circulação no pé da cama. Cada centímetro E aí, importa, cada né? centímetro importa. Então, Sim. às vezes, a pessoa faz uma sobreposição de MDF com uma cabeceira estofada. Então, quantos centímetros você recomenda deixar e prever no projeto do colchão até a cama? Sim. A cabeceira, ela se inicia por uma chapa de compensado ou MDF, que ela tem, que a gente gosta de trabalhar, 1,5 centímetros. Certo. Então, com 1,5 centímetros,
Mas 1 centímetro de espuma, que daria 2,5 centímetros, a gente já consegue fazer uma cabeceira. Nessa situação, São 4 centímetros isso, aqui, né? que você precisa da passagem ali na frente. Então, com 2,5 centímetros a gente já faz. Em alguns casos, se você precisar muito de espaço, a cabeceira ela pode ser a partir da cama também. Você não precisa levar ela até o chão, né? Então você deixa ali o colchão, o box encostar na parede e solta essa cabeceira a partir da cama. Então, com 2,5 centímetros a gente já consegue fazer uma cabeceira, né? Claro que ela vai ficar um pouquinho mais sequinha, ela vai dar aquela sensação estética. E voltando àquele ponto que eu falei de não fazer ela colada, né? Com esse 1,5 centímetro a gente já consegue fazer essa régua de fixação e você consegue ter a manutenção futura, né? De tirar ali para uma eventual manutenção, uma umidade que acontecer, né? Uma limpeza anual, né? Então, com 2,5 ali, 3 centímetros já dá para fazer, tranquilamente. Então, eu não entendi. Eu tinha entendido 1,5 de USB mais 2,5 de espuma, totalizando 4 centímetros. Na verdade, não. É menos. É menos. 1,5 centímetro do MDF, mais 1 centímetro da espuma. Mais 2,5 1 total. centímetro, 2,5 total. Isso, aí a gente já consegue trabalhar com 2,5. Ela vai ficar uma cabeceira sequinha, mas você já vai ter aquela estética bonita no quarto. Não fica confortável para Isso, encostar, mas você tem pelo menos aquele Isso. acabamento. Aí, a partir disso aí, se você tiver espaço, aí você Você pode trabalhar. Trabalhando espuma. 4, 5, 7, não muito grossa, né? As cabeceiras soltas, que a gente vê hoje que tá usando bastante, essas cabeceiras mais orgânicas, aí elas já têm uma espessura maior. Cabeceira de 10 centímetros, 12, mas daí o profissional vai ver o fluxo que o cliente precisa ali na frente, né? Aí ele pode usar maior. E esse projeto chega para vocês? Quem que direciona e faz essa curadoria? A Ana Paula faz esse primeiro contato, essa orientação para o profissional ou para o cliente? Como é que é esse contato com vocês para iniciar o desenvolvimento do projeto? Nós recebemos o projeto, aí nós fazemos a análise, né? É possível fazer? Fazemos toda essa análise, né? Qual o tamanho do quarto? Já aconteceu, por exemplo, recentemente. A cliente queria uma cama coisa mais linda. E, de fato, a cama ficou linda. Mas a hora que a gente foi até o local, e ainda bem que a gente foi antes, para ver, o quarto dela não comportava a cama que ela tinha comprado. Então, assim, a gente viu que não ia dar certo e reajustou, né? Deixou ela mais magrinha, até foi isso, era uma cabeceira bem robusta, muito bonita. Mas a gente teve que deixar ela mais magrinha para que desse certo no quarto dela. Então, assim, isso acontece muito de não ser feita essa análise antes. Tanto da espessura. Eu fiz a cabeceira lá com 7 centímetros, que a gente gosta de fazer ela mais robusta, né? Fazer ela com 2,5, é uma cabeceira muito sequinha, não vai dar aquela imponência no quarto, né? Sim. Então, a gente sempre gosta de fazer ela mais robusta, pelo menos ali com 5 centímetros, né? E já aconteceu de ficar um espaço mínimo ali pro cliente passar na frente da cama. Então, assim, a gente sempre tem que fazer essa análise antes com o arquiteto. É o ideal que a gente se encontre pessoalmente pelo menos uma vez e que a gente vá até a obra ou até a casa, o apartamento, né, para fazer essa conferência, para que essas coisas esses erros, né, sejam minimizados. Mas assim, é eu que recebo, né, eu e as meninas do comercial, a gente recebe o projeto, faz essa análise e depois a gente dá continuidade lá com a produção. E me digam uma coisa. Eu sei que quando a gente fala em personalização e vocês fazem, né, projetos personalizados de cabeceiras, né, e eu sei que o céu é o limite. Mas vamos falar de um padrão? Sabe aquela pessoa que está começando e ela precisa entender qual é o padrão? Igual quando a gente precisa entender qual que é a altura padrão de uma cadeira, né? Qual que é a altura padrão de uma cabeceira para um colchão box padrão? Normalmente, uma cama box, ela tem em média 30 centímetros, mas o colchão padrão mais 30, 35 centímetros, que daria ali 65 em média. Então, sempre que eu falo para a pessoa que está escolhendo a cabeceira, ela calcular o dobro do que você tem de cama e colchão. Então, se nós temos ali 65 de cama e colchão, então a cabeceira vai ali para 1,20 m, 1,30 m. Isso é o padrão. É uma né? referência É boa. uma referência, que daí você já consegue sentar na sua cama e apoiar a cabeça.
né? Para você fazer uma leitura ali, né? Então, em média, é isso. Aí, fugindo disso, aí daí já entra a criatividade, né? A necessidade do cliente. E porque às vezes a Né? pessoa quer uma cabeceira bem linear, assim, né? Pra dar uma sensação de aumentar o quarto. Sim. Porém, quando coloca a roupa de cama, os travesseiros esconde a cabeceira. Isso, isso. Aí não faz sentido, né? Isso. Então e muitas vezes quando o arquiteto está começando é um erro, vou pôr aspas, Sim, né? Desde que Uhum. seja a intenção, não é um erro. sim. Mas muitas vezes é um erro básico que eles cometem, porque quer ali e no 3D fica lindo. Tudo aceito. Mas Sim. na prática, e ainda às vezes colocam uma capa de travesseiro com frufru, sabe? Sim. E aí esconde toda a cabeceira, né? Uhum. E aí é aquele investimento que deu errado, É. Sim. né? Assim, só pontuando, eu tava pensando aqui, o nosso tronco aqui de um brasileiro médio ali, ele vai ter mais ou menos isso aí, né? 60, 70 centímetros, dependendo. Então você tem que colocar uma cabeceira que a pessoa consiga sentar ali na cama e apoiar a cabeça, porque a intenção da cabeceira também é você usar quando você não está dormindo, né? Isso. Então pessoas que têm o hábito às vezes, de ter uma TV no quarto, ela pode sentar ali, então ela vai conseguir encostar na cabeceira e ter esse conforto. Claro, existem as exceções, né? Um quarto de criança, por exemplo. Aí já pode ser uma cabeceira mais baixinha, né? Sim. Para encostar ali entre a criança e a parede, mais para não dar aquele contato com a parede, né? Mas em média seria isso, uns 60 centímetros acima do colchão já vai atender muito bem, né? Para além desse, né, da espessura, da altura da cabeceira, quais são os erros mais comuns que os profissionais acabam cometendo? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por não contratar um profissional Sim. especialista como vocês, né, Sim. para executar o serviço. Os erros mais comuns é a questão de, às vezes, projetar o móvel, ali a cama, a marcenaria, e esquecer que vai uma cabeceira depois, né? Então, às vezes, o pessoal projeta e ao lado da cabeceira, um exemplo, aquelas camas auxiliares, coloca uma gaveta, né? E daí, a hora que você vai fazer a cabeceira, a gaveta não abre. Então, pensar de uma forma completa ali, né? A cabeceira, a gaveta, a circulação, né? Pensar de uma forma geral ali, né? Eu acho que dificilmente dá um erro, assim, porque na hora que a gente vai fazer ali o briefing ali que a gente fala, né? A gente já consegue ajustar isso, né? O arquiteto vem ali com o projeto e daí ali na reunião com o cliente a gente já ajusta isso, né? Aqui está projetado com 1,20 m, vamos aumentar mais 10, né? Então a gente consegue fazer isso. Mas numa forma geral, assim, não tem erros, né? O pessoal tem ali a base, né? A média ali, e a gente faz ajustes técnicos, né? Porque o projeto, de uma forma geral, que o arquiteto faz, ele fica bonito, né? Então nós, como profissionais, a gente vai fazer aquele ajustezinho ali de espessura, né? Tem uma gaveta aqui, vamos jogar em cima da gaveta, né? Para a coisa ficar funcional, né? Gente, isso é um erro que muitos arquitetos recém-formados cometem, e eu cometi também quando eu era recém-formada, e que a gente acha assim, nossa, que absurdo. Mas é aquela história que a gente estava falando antes aqui de começar, é raro, mas acontece muito. Sim. É mais ou menos assim, né? Sim. Quando eu comecei, no meu primeiro projeto, eu fiz um armário de lavanderia, tudo certo e tal. E aí o cliente na hora, eu posso pôr porta de giro aqui, é mais barato. E na hora, assim, não pensei muito, pode. E aí tem o varal. E aí a porta não abria por causa da altura do varal. E aí eu falo assim, cara, são umas coisas básicas que parecem um absurdo e que às vezes a gente erra e acaba passando lá no começo da profissão, né? Sim. Depois que a gente já tem uma experiência, você nunca mais. E uma dica que eu quero deixar para você, arquiteto recém-formado, que está começando, na hora do seu projeto, para evitar erros como que o Rafael comentou aqui, toda vez que você projetar uma gaveta, você imaginar essa gaveta abrindo.
Sim. Toda vez que você imaginar uma porta, imaginar essa porta abrindo. Então, o que a gente vê muito é erro, assim, a porta que bate em luminária, no teto, ou que pega no ar-condicionado, Sim. sabe? É spot de luz que a pessoa fez o projeto, assim, ali, olhando o forro de gesso e não lembrou que tem um ar-condicionado embaixo. Então, é você começar a imaginar o ambiente funcionando. Então, é você entrar no ambiente, eu vou cozinhar nessa cozinha. Não, como que eu faço? Eu vou abaixar, pegar a panela. Eu tenho espaço para abaixar? Sim. Essa cadeira ela entra embaixo da mesa, o braço dela, ela tem um braço aqui, ou ela vai pegar aqui. Então, é básico, é básico. Só que eu falo assim, o básico só é básico para quem já sabe fazer. Sim, sim. Para quem está começando e não tem experiência, muitas vezes isso não é básico, né? Então, fica uma dica e eu acho que o mesmo vale para cabeceira. Sim, né? como que a pessoa vai usar essa cabeceira, né? Você citou que num quarto bem pequeno dá para fazer a cabeceira acima do colchão, né? Mas uma coisa que o arquiteto tem que pensar é quem é que vai dormir nesse colchão, qual é a altura dessa pessoa, Sim. porque quando você faz isso, você está diminuindo a quantidade de espaço ali do colchão, e para uma pessoa muito alta não vai funcionar. Sim. Então, são coisas que a gente tem que analisar, e por isso que a gente tem que imaginar a pessoa deitando. Aí você imagina o seu cliente. Uma pessoa que não tem uma estatura tão alta, Sim. tranquilamente você faz isso e vai funcionar, né? Então, por isso que tem que analisar caso a caso, né, Thaís? Denise, desculpa. Não, pode falar. Thaís. Em relação aos erros, né? O que eu vejo muito é o arquiteto projetar antes do cliente comprar o colchão. Isso é importante. Isso é uma coisa, assim, que acontece muito. Porque daí o arquiteto projeta e o cliente vai lá e compra um colchão do tamanho diferente. Muda completamente o projeto. Ou a altura, por exemplo. Manda fazer a cama antes de comprar o colchão. Que é aquele negócio, né? Faz primeiro o móvel e o estofado, ele tá tão junto quanto o móvel e o mármore. Sim. Tem que fazer um primeiro, depois o outro. Não adianta querer acelerar. Principalmente quando as coisas são sob medidas, né? Que um sobrepõe o outro. Então, assim, comprar o colchão é essencial para a gente começar a projetar a cabeceira. Isso é um erro que acontece muito. Tanto pela altura do colchão, para a gente definir a altura dessa cama e definir a altura dessa cabeceira, quanto para o projeto mesmo, né? Aconteceu recentemente da gente fazer uma cama queen, a arquiteta projetar um quarto queen e o cliente comprar uma cama king. Então, assim, a gente teve que refazer a cama, que tá tudo bem, a gente usa, né? Mas, de qualquer forma, teve que refazer a cama pro cliente, o arquiteto teve que refazer todo o layout. Muda o custo. Exatamente. Teve que refazer também o layout do projeto, teve que adaptar muitas coisas que a marcenaria já estava pronta para a cama queen, que, né, consideravelmente altera. Então, isso é um erro, assim, que acontece e que é importante. Outra coisa também, a espessura, que a gente já estava conversando, também é um erro, né, que eu vejo que acontece. Eles não pensam que tem que ter a espessura mínima, que tem que ter o espaço, o fluxo. Então, isso também é um erro, assim, frequente, de certa forma, né? Claro que no briefing, igual o Rafael falou, a gente acaba minimizando isso bastante. Sim. Mas chega errado lá, sem pensar nesses detalhes, né? Lá na loja. E o que acontece, Ana Paula? Coisas que a gente vai aprendendo só com o tempo, com a experiência, né? Muito provavelmente, né, o cliente vai alterar a cama que ele pediu no projeto, assim. Eu falo isso por experiência. Sim. Tá? Porque quando ele chega para pedir um projeto, ele fala, o arquiteto faz um briefing, o arquiteto pergunta, cliente, qual é o tamanho de cama? Eu tenho uma queen, eu gosto, cama queen. E aí, a hora que ele vai na loja para comprar a cama queen dele, ele descobre que tem uma king, que tem massagem, que faz não sei o quê, e que é muito mais legal. E aí, o vendedor, que já quer vender aquela cama maior, fala que a gatinha dele vai poder dormir, né? Que as crianças, na madrugada, quando acordar, vai vir para a cama dos pais. E aí, o cliente, na emoção, né, acaba trocando. Então, por isso, aí a maturidade profissional que eu falo, que a gente vai ganhando com o tempo, é assim, cliente, vai lá na loja de colchão. Entrou, você está fazendo o brief, beleza, eu vou fazendo o seu projeto aqui. Mas antes mesmo do executivo, eu quero que você visite as fábricas, as lojas de colchão, você experimente e você se certifique de que é esse mesmo que você quer. Então, a gente acaba eliminando esse problema, porque ele se decide antes de você ir para o executivo. Então, você começa o projeto aqui, que é o estudo preliminar, você não deixa de fazer o projeto, mas nesse período ele está indo, e a gente faz isso para tudo, vai olhar eletrodoméstico, vai olhar sofá, vai olhar, tipo assim, dá uma olhada. Dá uma olhada, só agora não é pra você comprar nada. Você tá proibido de comprar qualquer coisa agora, porque a gente ainda vai fazer o projeto. Mas eu quero que você amadureça.
né? Sim. E aí eu costumo falar assim, tá indo lá no supermercado, que tem aquela parte de eletros, passa lá olhar as geladeiras, Sim. né? E a mesma coisa serve pra cama. Sim. Diga, Thaís. Eu ia perguntar com relação à parte de material do estofados, né? Continuando nessa Sim. linha das cabeceiras e tal, porque temos uma variedade muito grande de possibilidades. Então, eu queria saber quais são os tipos disponíveis. Vou colocar tudo como tecido, embora não seja tecido, né? Sim. E a manutenção desses produtos também, né? A gente comentou da manutenção de ir lá e retirar essa cabeceira para fazer uma manutenção de parede. Mas a manutenção desse tecido, né? Claro que dependendo da situação, a gente tem que trocar a cabeceira, mas existe um cuidado para ser Sim. feito, né? Para manter a durabilidade desse produto, desse material, como é que funciona toda essa parte. O número de materiais no mercado é bem extenso, assim, né? Então, a gente precisa saber, assim, em relação à saúde do cliente. Muitas pessoas não podem, às vezes, usar um tecido que pegue poeira, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa fala, eu quero colocar um tecido que dê para limpar. Daí, a gente já recomenda, falando, vamos entrar com um tecido sintético, né? Às vezes, a pessoa tem uma alergia, né, alguma coisa assim, relacionada à saúde, né? Então, tem os materiais sintéticos. Se a pessoa não tiver problema, ela estiver pensando ali, né, para ficar uma coisa bonita, mais aconchegante, aí a gente entra com os tecidos. Me dê nomes. Tecidos sintéticos. Quais os principais? Tecido sintético que a gente fala é aquele material que parece um couro mesmo, né? Ele, Corino, né? ele imita um couro, mas você consegue limpar, né? Então, ali você vai passar um pano ali, você vai deixar ele higienizado mesmo, né? E existem hoje materiais muito semelhantes e muito parecidos com o couro, né? E que você não vai perder a estética, né? E até mesmo o couro, Sim. a gente faz, né? O couro Aqui não abre a mão, né? Do o couro couro mesmo. natural, né? Uhum. E aí depois a gente entra com os tecidos. Tem tecidos hoje que eles já vêm com uma tecnologia de limpeza mesmo, né? Já antiácaro, né? Então, assim, dando nome, né? Suede, Nubuck, eles já tem isso, né? O chenille tá voltando, é um material que não usava há muito tempo. A gente recebeu algumas amostras. Muitas pessoas às vezes nem ouviram falar esse nome, né? Sim. Chenille é um material antigo, né? Aham. E ele Mas ele voltou com outra cara, né? voltou bem bonito, Bem assim. bonito. Ele tem uma texturinha, assim, é bem legal. E você consegue fazer limpeza nele com um aspirador de pó, né? Ali você passa o aspirador e ele vai estar novo. Então, procurar saber, assim, né? Se o cliente não tem alguma coisa que impeça ele de usar o tecido. Então, ele vai conseguir usar tranquilo, né? Tem muito, muito material no mercado. Hoje nós temos tecido pet friendly. Então, é isso que eu ia perguntar. Eu ia Pra falar quem tem isso. pet? Pra quem tem Isso. pet, né? Quais são os tecidos? Tem pet que arranha, como gato, né, Gato. Denise? Sempre tecidos que não tem fibra. Nós tivemos uma cliente uma vez que ela ia com frequência lá reformar o estofado dela. Porque ela viajava e ele rasgava tudo. Sim. Aí um dia ela chegou lá, pediu um clips. Me empresta um clips. Ela pegou as amostras e começou a riscar com clips. Aí ela falou assim, não, esse aqui não é anti-gato. Ela passava pro próximo. Põe Ela foi todos. escolhendo assim, sabe? Então assim, quanto mais trama, mais o gato gosta de arranhar. Ele gosta de... Agora um tecido, um veludo, um suede, alguma coisa mais lisa que ele não consegue pegar a trama. Ele até arranha, ele gosta, né, da sensação ali, mas ele não consegue dar certo. E hoje tem tecidos pet friendly. A gente fala que eles não são indestrutíveis. Sim. Né? Eles têm a sua vida útil, dependendo da forma que for arranhado, que for comido, ele vai estragar, mas eles são mais resistentes. E eles têm tratamento também de impermeabilidade, que isso ajuda também quem tem pet, né? Facilita na limpeza. Então, hoje, esse tecido tá bem alta, né? Sim. Quem tem bichinhos. E o linho, quem gosta de linho natural, embora tenha que ponderar, porque o linho natural tem as suas vantagens, a beleza, e tem as suas desvantagens. Que é um tecido que vai, com o tempo, ficar sobrando um pouco mais, ele principalmente se é um assento, né? Você sentar muito, ele vai começar a sobrar. Na limpeza do linho, a gente sempre orienta o cliente, né? É um linho de poliéster, que é uma imitação de linho, você consegue limpar muito mais facilmente. É um linho natural,
a hora que cair alguma coisinha ali que precisar limpar, já é mais difícil, como uma roupa mesmo, né? A gente sempre fala pro cliente, como uma roupa de linho. Se cai alguma coisa, vai ser mais fácil de você limpar se é um poliéster, né? Então, a gente sempre orienta nesse tecido, nesse sentido. E há tecidos de poliéster, 100% poliéster, que imitam muito bem o linho, né? Que você não consegue ali, só no toque, só no olhar, né? Ver se ele é de poliéster ou não. Certo. E qual que é a diferença aí? Cabeceiras fixadas direto na parede ou fixadas na cama? Eu tenho visto uma tendência, né, da cabeceira voltar para a cama, voltar, Sim. né? E vocês fazem isso também? É possível a gente simular? Porque às vezes a pessoa não comprou uma cama pronta com a cabeceira, né? E ela quer, vocês conseguem fazer isso, fixar direto na cama? Eu preciso saber de algo antes, especificar algo antes no meu projeto para que isso aconteça? Sim. É uma tendência de uns 3 anos para cá já que as camas Sim. voltaram, né? A gente tinha aquela coisa da cama box, né? Padrão ali. E como assim a gente quer deixar nosso quarto bonito, né? Enfim, aí a gente começou a ter mais isso. O tecido que tem na cabeceira ter na cama, porque a forma de arrumar a cama, ela mudou um pouco, né? Antes a gente tinha aquela cama que jogava ali o cobre-leito, o lençol por cima. Então a gente começou a arrumar a cama Envelopado. envelopando, mostrando mais o acabamento da cama. Então, assim, a primeira coisa para quem vai especificar, pensar assim, qual é a altura do pé, primeiramente, né? O móvel ele começa pelo tamanho do pé. Então, eu vou colocar um pé baixinho. O meu cliente ele precisa fazer uma higiene embaixo da cama, né? Que é importante ali, né? Que junta pó. Fazer um pezinho ali a partir de uns 5, 7 centímetros, né? Começar por esse pé. E as possibilidades são muitas. Então, assim, a cabeceira, como que eu vou fixar essa cabeceira? Se a cabeceira é de placa, você não precisa fixar ela na cama, né? A cabeceira vai estar ali na parede como um quadro, pendurado mesmo. E a cama ela é independente. Para você fazer a limpeza, você vai puxar a sua cama e ela não vai precisar estar fixa ali na cabeceira. As camas que a gente tem visto hoje, que nós estamos fazendo, elas já são conjugadas junto com a cabeceira. Então, a cama e a cabeceira ela já é um elemento por si só. Sim. Então, na hora da montagem ali, ela vai ser montada junto com a cabeceira, né? Então, não, eu quero uma cama, que o próprio nome já diz, é uma cama estofada. Ela já vai ser junto com a cabeceira. Ela já é um elemento pronto. Tudo um componente só. Componente só. O cliente não tem muito espaço. Daí a gente vai entrar com uma cabeceira painel, que a gente chama, que ela vai ser fixada na parede. E a cama ela vai ser independente, então ela não precisa estar fixa, né? Que o cliente vai conseguir puxar ali, fazer uma manutenção, não precisa fixar. fixar. A vantagem de quando você tem um apartamento seu, uma casa sua, acho que ela fixada na parede vai ter a pessoa vai ter uma tranquilidade maior ali, né? Porém, quando a pessoa mora de aluguel, Sim. de repente vale a pena ela pensar na cabeceira já na cama, Sim. que daí ela consegue levar. Sim, já leva junto. E Sim. tudo, né? E assim, ó, eu não sei como é que tá nosso tempo, Thaís. 5 minutos. 5 minutos. Você vai fazer uma pergunta, eu também Não, tenho uma. Eu não tenho uma tenho pergunta agora. que é a seguinte. Como o cliente leigo, ou até mesmo o arquiteto que está começando, ele pode bater o olho numa cabeceira e identificar se ela tem qualidade ou não? Como identificar isso? posso responder? Sim. Eu costumo falar que o estofado ele é tão importante quanto a forma de olhar o estofado é tão importante quanto a estrutura. Você não vai lá escolher um cimento bom, né? Uma pedra brita de boa qualidade, eu nem sei se tem pedra brita de boa qualidade, mas assim, um cimento de marca, e daí a hora de colocar o revestimento por cima, você vai colocar um piso lá de R$10 o metro, né? Você vai colocar um porcelanato para deixar sua casa imponente, porque afinal, é o que mostra que vai dar a percepção de alto padrão ou não, né? Uhum. E nós vemos hoje a gente até fez já uma casa que o estofado, uma das salas, nós fizemos um estofado completamente personalizado, construído junto com o cliente, e a outra sala do lado, um estofado que visivelmente não era de alto padrão. Uhum. E você fazendo isso, você tirando a qualidade da estética, um acabamento fino ali, né, a costura de uma forma
Tem estofados que a gente olha e fala assim, meu Deus, parecia que o costureiro tava com mal de Parkinson, porque ele é todo torto. Então, isso dá, sim, uma percepção de valor do estofado pronto. A costura, então, é um dos pontos. A costura, a espessura, né? Se for uma coisa, por exemplo, aquelas cabeceiras coladas na parede são muito fininhas, isso é uma outra coisa que dá a percepção. O próprio tecido que você usa, você tem que saber usar o tecido, né? Tem tecidos que são mais grosso, mais encorpado, que dá um acabamento melhor também na peça. A forma de fazer, por exemplo, tem camas que a gente faz com meia esquadria, que é aquela, né, junção das camas. Eu acho que fica muito mais bonito esteticamente do que uma madeira sobreposta uma na outra. Então, esses tipos de acabamento fino de alto padrão, realmente dá uma percepção e um valor diferente. O que você vê só por fora, né? Então, assim, a costura eu acho que seria o que mais gritante. A forma, o nosso tapeceiro lá, a gente fala, né, que ele é muito caprichoso. As viras, o jeito que faz a vira do tecido. Isso tudo dá um resultado final muito melhor do que um tecido de grande fluxo numa fábrica, por exemplo, né? Você sabe uma coisa que eu vejo, às vezes, que eu vejo onde o acabamento, às vezes, as pessoas pecam, e aí eu falo assim, ó, às vezes você investiu num tecido bom, mas ali o acabamento aonde coloca a tomada, sabe? Quando você tem a cabeceira e aí a tomada vem direto na cabeceira. Sim. E aí a parte justamente da costura e da espuma ali que fica meio afundado, que a pessoa não sabe dar um acabamento. Então ali, normalmente eu bato o olho, eu sei se a empresa que fez tem qualidade ou não. Sim. Porque é preciso ter muita qualidade, né, para dar esse acabamento aonde vai sobrepor a tomada, né? Sim. A pessoa pensou, vai ter uma tomada aqui, daí na hora que a gente está executando, a gente já deixa uma espera ali de estrutural para receber essa tomada, Ela já vem com a espera. Já tem uma espera. Às vezes a pessoa não deixou a espera, fez a peça, e eu preciso de uma tomada, que daí ela vai... é na hora que tem que... Esse entra naqueles erros, né? Mais Sim. comum. Não pensar que o cliente precisa da tomada ali. Ele precisa de uma tomada, né? Sim. Alguns não fazem questão de ter um interruptor, uma tomada, né? Mas muitos... A maioria, né? Quer ter ali... Às vezes nem pensa tanto na estética. Não, eu preciso de uma tomada aqui para me apagar a luz à noite, né? Se for a cabeceira De placa. de placa, né? A cabeceira na parede. A da cama já não requer a tomada, porque Sim. já faz parte da cama, né? Sim. Aí, em relação à cabeceira da cama, não sei se eu posso retomar rapidinho. Sim. Claro. Eu acho que é mais questão do projeto, da forma de ser executado o projeto, do que propriamente da cama. Porque hoje as camas que são acopladas na cabeceira, elas têm uma estética diferente daquela cabeceira que é fixada na parede, né? Se é uma cabeceira, por exemplo, que vai até o teto, ela precisa ser fixada na parede. Se você fixar ela na cama, fica não dá. né? Inviável. Se você gosta bastante de limpar, por exemplo, se você não gosta que tem esse contato, tem muita gente que não gosta do contato de algum material com a parede, né? Em relação à umidade, essas coisas, né? Então, esse contato. Ou se você quer usar essa cabeceira mais no meio do quarto, com a passagem atrás. Então, assim, tem que ter essa percepção do que é melhor para o cliente, né? Que daí vem de vocês para nós. E na parte de executar, acho que seria mais isso, né? Entender qual é a necessidade real daquele projeto ali para hora de executar bem feito. Não adianta a gente colocar uma cabeceira de placa colada na cama e aquele cliente não vai conseguir limpar, por exemplo, embaixo. Sim. E por último, uma coisa básica, mas como eu falei, básico só é básico para quem já faz, para quem já sabe, que é parede drywall, cabeceira na parede, tem que ter reforços, tem que prever isso em projeto muito antes. Então, às vezes o apartamento está lá, ou a casa está sendo levantada as paredes, você ainda não fez o projeto de interiores. Então, já pensar, né, a cabeceira, porque a Thaís começou falando assim, a cabeceira é o último, mas ela tem que ser começada a pensar lá no começo. Sim. Ela não pode ser a última a ser pensada, senão, se você tem uma parede em drywall e você não previu, né, um reforço na estrutura da parede para fazer a fixação dessa cabeceira, você vai ter problema, não é? Sim. Então, é a gente pensar nisso. O que vem aqui, o que vem nessa parede, como que eu preciso
fazer um reforço, de que forma eu tenho que fazer e aonde está esse reforço, porque isso facilita a vida de vocês, não é? Sim, sim. Você tem um projeto de onde está esse reforço, para Sim. você furar no lugar certo. Até na hora que a gente vai detalhar lá, né, que o projeto ele vem, a gente faz depois um detalhamento técnico mesmo. A gente tem até no nosso checklist lá, qual é a parede que vai ser fixado isso, né? Já tem lá drywall, parede de alvenaria, a gente vai fixar no próprio MDF, né? Então é importante saber em qual tipo de parede, né? Pra gente deixar ela bem fixadinha ali. É isso aí. E eu penso que também por uma questão de cuidado, uma parede externa que toma muita chuva, também deixar uma chapa ali de proteção entre a parede e a cama, né? Sim. Também é interessante, né? Se é uma casa, tem impermeabilização. Então aí a gente já vai entrando em outros pontos, né? Mas são coisas que tem que ser começado a pensar no início do projeto e não no final. Porque eu vejo muito arquiteto que chega assim, é o quarto deixa por último, e a cabeceira é o último do último dentro do quarto, né? E não é bem assim, né, gente? A gente precisa pensar na casa como um todo, né? Sim. Pensar na fixação, se imaginar morando ali, se imaginar circulando ali, Sim. imaginar os problemas que podem dar, né? Na hora de projetar. Sim. É isso, né? Chegamos ao fim, né? Nossa. Você tem mais alguma pergunta, Não, Thaís? mas um monte de coisa que eu não tinha noção mesmo. Não sabia que tinha tantos segredos e dicas pra colocar por trás de uma simples cabeceira, Exatamente, né? aí que tá. É o tal do simples e do Uhum. básico, mas que muitas vezes, se a gente não tem experiência, né, a gente ainda não passou por aquilo, então a gente não sabe. Sim. Então, às vezes, é legal da gente trazer o básico e a gente conversar. Eu acho que tem muito arquiteto que está saindo da faculdade, que está começando e que precisa realmente entender sobre isso, saber. E eu tenho certeza que o que vocês trouxeram aqui vai ajudar muito. Então, assim, muito obrigada de coração pela participação de vocês. Nós temos uma lembrancinha para vocês, oferecimento da Hitachi, ar-condicionados junto com Fora do Cubo. A gente tem um lema aqui que é: acender a vela do outro não apaga a nossa. E é isso que vocês fizeram aqui, compartilhando conhecimento, Sim. né? Trazendo um pouco do que vocês sabem, contribuindo. Então a gente tem aí 2 velas, né? Para simbolizar essa parceria, esse conhecimento, essa troca, né? Muito obrigada. Espero vê-los em breve aqui. Quem sabe a gente vem para falar só de sofá, né, Thaís? Sofá é bacana Que- também, né? Sim, Né? sim. Então, em breve a gente pode combinar para vocês voltarem. Tá certo. Nós que agradecemos. Agradecemos o presente. Muito legal o lema de vocês, né? E realmente é isso. Todos nós podemos brilhar, todos nós podemos ser acesos, né? Não precisa que o outro não seja, né? Então, obrigada pelo momento, pelo tempo gostoso que tivemos juntas. Que Deus abençoe bastante vocês. Amém. A vocês também. Eu também quero agradecer a Thaís, a Denise. Para mim foi um prazer, assim, estar aqui com vocês, né? Achei muito legal. A gente assiste lá, né? E tá aqui é bem interessante. E pros arquitetos, profissionais, precisar da gente, chama a gente lá no WhatsApp, chama Deixa no o Instagram. arroba Já do deixa o arroba do Instagram. Instagram aí. O @Globo Estofados, né? O nosso Instagram. Tem alguma dúvida? Tô detalhando aqui uma cabeceira. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Isso aqui é uma coisa específica, um cliente especial. Liga lá na loja, pede para falar com o Rafael, com a Ana, a gente está à disposição. Que legal. Isso aí. Obrigada por isso. Se vocês também quiserem deixar dúvidas em forma de comentário. E também, assim, gostou? Foi legal? Agregou alguma coisa? Deixa um comentário aqui com a gente. Deixa a gente saber o que você mais gostou. Se teve alguma coisa que você viu aqui, que você não sabia, deixa a gente saber disso. Isso é muito importante para nós, né, Thaís? Sim. Deixa a sua curtida também. Envia para o teu amigo que precisa saber dessa informação, né? Vamos disseminar esse conhecimento, acender mais velas, acender mais luzes aí, né, Thaís? Isso aí. E obrigada mais uma vez, Hitachi Ar-Condicionados e Arquitesc. E vejo Até vocês a próxima. na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde. Tchau. Tchauzinho.